Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 17 de setembro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E houve grandes ataques ucranianos de drones aqui, ó, até Moscou, várias áreas em Moscou foram atingidas aqui por drones ucranianos, também na Crimeia, vários ataques de drones ucranianos por aqui, né? Também tivemos vários reportes de ataques na retaguarda russa com mísseis e HIMARS, inclusive um ataque com JDAM muito grande aqui próximo de Donetsk, na verdade próximo de Orlivka, aqui em Donetsk, que atingiu uma base de comando russo ali na região. Em termos de avanço na linha de frente, a gente tem algum avanço ucraniano aqui em Orihiv, avanço pequeno, mas algum avanço aqui. Também em Novomayorsk, nessa região aqui, próximo a Velika Novosilka, mas as grandes novidades continuam vindo aqui de Bakhmut. Dessa vez, além de avanço aqui em Klishivka, a gente tem agora as imagens dos soldados com bandeirinha, tanto em Andrivka quanto Klishivka, e também um avanço ucraniano aqui ao norte de Bakhmut. A gente vai ver que os ucranianos também começaram a avançar aqui na parte norte de Bakhmut. A ideia, lógico, é prejudicar a logística russa nessa região, dificultando o abastecimento aqui de Bakhmut, né? Seguem os preparativos para a viagem do Zelensky para os Estados Unidos. Ele vai se encontrar com o Biden, vai se encontrar com o Congresso americano e também vai participar da Assembleia da ONU no dia 20 agora, lá em Nova York. Está se criando uma grande expectativa sobre qual vai ser o resultado dessa viagem e a gente teve algumas informações bem interessantes do Antony Blinken, que é o secretário de Defesa americano. Ele disse que, quando foi perguntado se os ucranianos poderiam usar ATACMS em território russo, ele disse que os Estados Unidos não encoraja e nem recomenda que sejam usados, mas que a decisão final é dos ucranianos quanto a isso. Ou seja, pode haver até a liberação para uso dessas armas no território russo, o que seria uma coisa bastante interessante para os ucranianos, né? Também vamos falar sobre o Kadyrov, que lembra, estava com a suspeita de que ele estaria em coma, morto, e agora ele liberou um vídeo, mas um vídeo que não dá para saber a data, não dá para saber exatamente o que está acontecendo ali. As suspeitas continuam, né? Mas ele mostrou um vídeo dizendo que ele está vivo. Vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá no @ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá. Eu ainda estou sem o meu sistema para acreditar as pessoas que sugeriram notícias, mas obrigado a todos que sugeriram lá. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu falar para vocês sobre a vaquinha que eu vou fazer agora para a compra de sacos de dormir de alta eficiência para os brasileiros lá na Ucrânia, né? O inverno está chegando, a gente tem que comprar agora, porque seja para comprar perto do inverno, vai ser difícil de achar esse material, né? E os brasileiros vão precisar desse tipo de coisa, o inverno lá é muito frio. A gente precisa comprar 15 sacos desse daqui, cada um custa 238 euros. Então eu vou abrir a vaquinha agora, o Pix está na descrição do vídeo e tem o QR Code aqui para quem quiser fazer o Pix também. Quando der o valor necessário da vaquinha, eu vou cancelar esse endereço temporário do Pix. A gente precisa comprar 15 sacos desses, ou seja, a gente precisa de cerca de 20 mil reais, que dá esses 15 sacos de dormir aqui. Então eu vou deixar o Pix ativo hoje no domingo e amanhã na segunda-feira, para quem quiser fazer essa doação. Agradeço muito a doação. Eu vou comprar diretamente no site aqui os sacos de dormir e vou encaminhar para o Alex Silva, para o endereço do Alex Silva lá na Ucrânia, para ele distribuir entre o pessoal brasileiro lá nos batalhões de lá, né? Enfim, outra coisa importante que eu quero deixar claro para vocês, as doações aqui são sempre voluntárias, e se você se arrependeu por qualquer motivo e quiser receber de volta a doação que você deu, por exemplo, a nossa outra vaquinha, você fica à vontade de solicitar isso no ancapsu@gmail.com, tá? O endereço está lá, é só me mandar o comprovante que você me mandou o Pix, que eu mando o Pix de volta para você. Eu não tenho como fazer isso no caso de doações em Bitcoin, porque eu não tenho como garantir quem fez que doação, mas qualquer pessoa que esteja insatisfeita com qualquer motivo de qualquer coisa com relação à nossa vaquinha, pode ficar à vontade para pedir a devolução. Eu devolverei o dinheiro em 30 dias
no mais tardar para essa pessoa, sempre para o endereço que foi solicitado e mediante comprovante, tá? Enfim, eu conto com a ajuda de vocês para a gente manter os soldados brasileiros lá aquecidos nesse inverno. Não vai ser fácil esse inverno que está chegando, ainda mais para o pessoal que é daqui, que não está acostumado com tanto frio. Muito obrigado a todo mundo que fizer a doação, né? Bom, falando sobre a situação aqui na Ucrânia, ontem teve ataque russo na cidade de Kharkiv. A gente chegou até a falar sobre isso ontem, no momento que eu estava gravando o vídeo. Teve, de fato, pessoas feridas, chegaram a ter 2 mortos também. Aqui estou falando em 5 pessoas feridas, mas teve também 2 mortos nesse ataque aqui feito com S-300 lá em Kharkiv, né? E os ucranianos responderam atingindo as baterias S-300 lá em Belgorod, né? Aqui o rapaz digitou com um erro de digitação, mas é Belgorod. Belgorod é essa cidade russa aqui, de onde partiram os S-300. Os S-300 são mísseis de defesa antiaérea, então eles são disparados de terra com alvos no ar, mas eles são modificados pelos russos e às vezes usados para atingir alvos em terra também. Foi o que eles fizeram aqui em Kharkiv ontem. E esses mísseis são muito rápidos, então é difícil de derrubar com defesa antiaérea. A única alternativa é mesmo você destruir a bateria que lançou o míssil, né? E foi isso que foi feito ontem aqui em Belgorod. Bom, também teve um ataque contra Odessa ontem, né? Os russos tentaram usar vários mísseis aqui e também drones aqui contra Odessa. A maior parte foi derrubado pela defesa antiaérea ucraniana. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, que é bastante impressionante mesmo. O que vocês viram ali foi o míssil de defesa antiaérea sendo disparado a partir do solo e atingindo um alvo ali no ar, né? Não se sabe se é um outro míssil ou se é um drone que tinha ali na região. Esse aqui foi um dos muitos mísseis derrubados ontem. Na verdade, todos os drones Shahid foram derrubados. A Rússia usou 6 drones Shahid, todos eles foram derrubados, e também usou 10 mísseis Ra-101-555, dos quais 6 foram derrubados, outros 4 acabaram atingindo uma empresa agropecuária ali na região de Odessa. Houve sim prejuízo material, mas felizmente não teve nenhum ferimento nem morto nesse ataque, né? E, bom, os ucranianos retaliaram isso hoje fazendo um grande ataque de drones contra Moscou, né? Se você olhar aqui no mapa, tem vários drones que foram lançados contra Moscou. Os russos dizem que derrubaram todos esses drones, mas causou um bocado de dor de cabeça para os russos isso daqui, né? Isso daqui foi em Oriol, que é essa região aqui, um depósito de óleo na região de Oriol. É esse primeiro aqui, ó. Como eu disse, os russos falaram que derrubaram o drone, mas se derrubaram o drone, não derrubaram muito bem derrubado não, porque ele está pegando fogo aqui no depósito de óleo deles, né? Então é aquela história, os russos sempre falam que derrubam tudo, mas não necessariamente isso é verdade. Além disso, teve outros drones na direção de Moscou. Os aeroportos da região foram todos fechados, né? Isso daqui é o alerta da RIA Novosti falando sobre os drones atingindo Moscou, chegando até Moscou. Novamente, os russos dizem que derrubaram todos os drones, mas os aeroportos todos ficaram fechados durante um bom tempo, né? Também teve aqui em Tula um drone aqui, e aqui 3 drones aqui em Moscou na noite de ontem. Foi o que a RIA Novosti está falando aqui, né? Uma outra informação interessante é que os russos deslocaram 3 grandes navios de desembarque deles do Mar Negro para o Mar de Azov. Então, o que eles estão fazendo, né? O Mar Negro é esse corpo d'água aqui, o Mar de Azov é esse outro corpo aqui, né? É mais protegido, e os russos estão com medo de perder todos os navios aqui. Deslocaram esses navios que estavam aqui no Mar Negro para o Mar de Azov. Eles esperam com isso ter mais segurança, evitar que esses navios sejam atacados, né? Isso não deixa de ser uma saída inteligente, porque lembra, o objetivo dos ucranianos ao destruir esses barcos de desembarque, né? Eles não acreditam que os russos vão fazer desembarque anfíbio nessa guerra. Então esses navios grandes de desembarque não vão ser usados na guerra para desembarque.
mas eles podem ser usados para transporte de mantimento, né? Transporte de combustível, comida, enfim, qualquer coisa aqui. E a gente sabe que a estratégia ucraniana para retomar a Crimeia envolve isolar a Crimeia, né? Então destruir a ponte aqui da Crimeia e também retomar esse corredor de terra aqui, de forma que os russos não possam abastecer a Crimeia nem pelo norte, nem aqui pelo leste, pela ponte da Crimeia. A alternativa que os russos teriam neste caso seria abastecer com navios militares, com esses grandes navios de desembarque. E aí, por isso, a Ucrânia está destruindo esses navios. Eles sendo colocados aqui no Mar de Azov, eles são retirados aqui de Sevastopol, ficam mais seguros e podem ainda ser usados para transportar bens aqui, transportar recursos entre a Rússia e a área invadida aqui da Crimeia, né? É lógico, aqui também eles podem ser alvos de ataque dos ucranianos, né? Vamos aguardar para ver se isso aí vai resolver a coisa, mas essa é a situação atual. 3 grandes navios já foram levados para lá, o que mostra que a Rússia está realmente preocupada com a segurança de Sevastopol. Bom, a gente teve ontem ataques ucranianos aqui na cidade de Tokmak, né? Um grupamento de equipamentos russos foi destruído aqui na parte externa da cidade. Aqui a gente teve uma informação também de um ataque ucraniano a uma base de morteiros e ocupantes, né, e soldados russos. Aqui ele fala Kamenianka. Kamenianka, eu estou entendendo que é aqui em Kamiansk, nessa região aqui, ó, próximo de Piatihatsky, né, próximo de Zaporizhia, nessa região aqui que teria sido destruída essa base russa aqui, né? E o vídeo mais impressionante foi justamente esse ataque aqui em Svitodarsk, na região de Donetsk. Svitodarsk é essa cidade aqui próxima de Orlivka, é um lugar por aqui. Uma base grande russa foi atingida aqui pelos ucranianos usando o Geidan, né, que são aquelas bombas de grande porte guiadas por GPS. Então, aqui dá para ver o grande ataque aqui, ó, deixa eu tocar para vocês, tá vendo aqui? Ó, foram várias bombas aqui, isso está sendo filmado por um drone, né? E parece realmente bombas de grande porte, né? Toda essa região aqui que era um quartel-general, que era um centro de controle dos russos aqui, foi destruída. E a gente tem inclusive algumas imagens disso aqui, ó. Isso aqui é a visão depois da região ali destruída do quartel. Do quartel dos russos destruídos aqui nessa região, né? Os ucranianos também usaram drones aqui na região de Feodósia, que é aqui na Crimeia ocupada, né? E também teve aqui nessa região próxima de Evaptória, novamente, mais um ataque de drones por aqui, né? Dá para ver que os ucranianos estão novamente usando aqui esse corredor aqui da Crimeia. Foram destruídos vários sistemas de defesa antiaérea aqui na região, de forma que ficou muito mais fácil fazer ataque de drones aqui nessa região, né? O Vigeste está trazendo a informação aqui de que a 47ª Brigada Mecanizada Ucraniana conseguiu penetrar as linhas de defesas russas ali a oeste da T-0408, em Robotny, em direção a Kopânia, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Repara que Robotny está aqui, a T-0408 é essa estrada que passa por Robotny e vai aqui para Novo Prokopivka, e os russos têm uma série de defesas aqui nessa direção, evitando justamente um ataque vindo de norte, né? Só que agora, como os ucranianos têm Robotny, já tem as posições defensivas aqui ao sul de Robotny também, eles fizeram um avanço nessa direção aqui, justamente para pegar as defesas russas pela retaguarda, né? Ou pelo menos pelo lado aqui, pelo flanco. E conseguiram bastante sucesso nisso daqui. Se você olhar aqui na região de Robotny, né? Tem essa região aqui, Kopânia está aqui, a T-0408 é essa estrada aqui, e justamente eles fizeram esse avanço na direção longitudinal aqui, né? Para pegar justamente a retaguarda das defesas russas ali. Conseguiram algum avanço, a gente não sabe ainda o quanto, até onde foram nisso daqui, mas conseguiram algum avanço. E o próprio Argonzo, ele confirma, o Argonzo é um blogger militar russo, ele confirma que o exército ucraniano continua seus avanços em direção a Novo Prokopivka e Verbov. Então também aqui nessa região, em direção a Novo Prokopivka e Verbov,
Verbove fica aqui, né? Justamente os ucranianos continuaram avançando nessa região. O avanço está lento, justamente porque os russos colocaram mais um monte de reservas aqui na região, mas está acontecendo, continua avançando ali. Também temos a informação de Novomayorsk dizendo que a parte norte do vilarejo está já sob controle da 37ª Brigada Marine Ucraniana, né? Novomayorsk é essa região de cá. Aqui, ó, Novomayorsk é essa cidade aqui. Os ucranianos fizeram uma grande operação aqui contraofensiva em Novodonetsk, Novomayorsk, Shevchenko. Essa contraofensiva ela foi mais intensa alguns dias atrás. De uns 2 ou 3 dias para cá ela está mais calma, mas os ucranianos continuam dominando aqui a parte norte da cidade de Novomayorsk, ou seja, não perderam as posições que eles conquistaram no início aqui na região, né? Bom, mas as principais notícias vieram novamente da região de Bakhmut, né? Aqui nós temos a liberação de Andrivka. Andrivka a gente já viu que ontem foi liberada, né? Na verdade há 2 dias atrás foi liberada Andrivka. E agora a gente tem aqui a tradicional imagem com o pessoal com a bandeirinha na cidade, confirmando a liberação dela, né? Infelizmente a cidade se tornou totalmente apenas destroços, né? Não tem nada ali, né? Agora, a gente tem aqui a informação do antigo comandante da 72ª Brigada Russa, o Venevitin. Ele disse que não consegue entrar em contato com ninguém da 72ª Brigada que foi derrotada ali em Andrivka, né? Lembra que a gente falou ontem que os ucranianos conseguiram de fato destruir a maior parte dessa brigada, matar um monte de comandantes, cercaram eles ali em Andrivka e fizeram esse ataque, né? A 3ª Brigada de Assalto Ucraniana anunciou ontem que havia cercado uma grande parte dessa brigada russa e matado vários comandantes, e o resto da unidade acabou se rendendo ali em Andrivka, né? Então essa fala aqui do Venevitin Roman, que era um antigo comandante dessa brigada, que ele não consegue falar com ninguém, isso meio que dá suporte ao que os ucranianos disseram. Realmente a brigada foi destruída por ali, né? Então tá aqui o que ele diz no blogger dele. Tem um monte de mensagens em privado pedindo para eu comentar o caso dos ucranianos que destruíram a brigada, né? Eu preciso de tempo para verificar isso e entender o que está acontecendo eu mesmo. Essencialmente, o inimigo, como sempre, exagera tudo, mas também não tem razão para nenhuma alegria. Com certeza, nossas perdas não vão ser oficialmente confirmadas, mas de acordo com as informações que eu estou recebendo, e mais importante, de acordo com tentativas de contato com algumas pessoas que eu não estou conseguindo, alguma coisa sugere que a situação é bastante séria. Depois que eu disse a verdade e acabei saindo da brigada, ou seja, o que ele diz aqui que parece que ele teve alguma briga lá com o pessoal, acabou saindo lá da brigada. Muita gente me criticou, né, falaram várias coisas, mas eu não me sinto ofendido. Eu servi o tempo suficiente, coisa e tal, e assim eu sinceramente fico muito preocupado com cada um dos soldados lá da brigada, mesmo para o Urso e o Xamã. Eu imagino que são soldados russos lá que devem ter brigado com ele, mesmo assim ele fica preocupado com os soldados. Com o tempo, nós saberemos a verdade das histórias dos sobreviventes e de alguns obituários que vão acabar passando, e também de posts de correspondentes militares, né? Estou tormentado pelo pensamento, o que deu errado nessa guerra? O que alguns Prigojins e Wagner tiraram vantagem do heroísmo e sucessos militares, né? Quando eles pararam de valorizar a vida de soldados e oficiais? Porque é considerado agora quase uma traição providenciar treinamento e acreditar em linhas defensivas e preparar para uma ofensiva e rotacionar unidades. Enfim, quando a principal virtude dos soldados se tornou o silêncio, escondendo a verdade e servindo aos superiores. Ou seja, o cara está fazendo uma crítica bastante séria aqui, né? Então repara que de fato, ele diz que não consegue contato com o pessoal da 72ª Brigada, ou seja, a situação lá é muito séria mesmo para os russos, né? E isso, como a gente falou ontem, é muito positivo para os ucranianos, porque esse grupo que fazia a defesa de Andrivka aqui, se tivesse conseguido meramente recuar, certamente iria guarnecer aqui as próximas cidades nessa linha de frente aqui,
Odradivka, Mykolaiivka, enfim, essas outras cidades aqui. Como esse pessoal foi todo ou morto ou capturado, simplesmente abriu um buraco aqui na defesa russa nessa região, e os russos já estão com pouca gente por aqui, né? Também tivemos essa foto aqui de Klishchiivka, né? Klishchiivka também liberada pelos ucranianos. A gente já estava falando sobre isso, muito embora é preciso notar que as fontes oficiais, o exército ucraniano ainda diz que estamos com 95% de Klishchiivka tomada, então não está ainda totalmente liberada a cidade de Klishchiivka. Provavelmente ainda falta algum pedaço pequeno ali, né? Essa igreja que você vê aqui, né? Essa aqui é a igreja originalmente antes da guerra, essa daqui é como ela está agora, infelizmente totalmente destruída. Isso daqui fica bem no centro de Klishchiivka, fica bem na parte central ali do vilarejo, né? Então os ucranianos mostram que já estão dominando a cidade, mas oficialmente ainda não foi liberada, tá? E parece que aconteceu inclusive aqui, ó, as forças inimigas russas atacaram as defesas ucranianas 13 vezes ontem na direção de Klishchiivka, mas não conseguiram avançar. Cada vez foram parados pelos ucranianos. Talvez por isso que os ucranianos ainda estão reticentes em dizer que Klishchiivka foi liberada, porque os russos ainda estão tentando retomar a cidade com uma certa frequência, né? Soldados do batalhão Lectéria e junto com os exércitos ucranianos e a legião estrangeira fizeram operações aqui nas colinas a noroeste de Bakhmut, na região de Orihovo-Vasiliivka, e capturaram sim algumas colinas, eliminando unidades russas ali na região, né? Então isso aqui é uma outra boa notícia, por quê? Porque aqui no norte aqui de Bakhmut a coisa está meio parada, né? Já há algum tempo que os ucranianos não conseguem avançar aqui. Eles retomaram essa área cinza aqui, que está marcada com esse azul acinzentado, mas há algum tempo já que eles não avançam mais nessa região. Dubovo-Vasiliivka ainda está tomada pelos russos, Orihovo-Vasiliivka está aqui, e a gente sabe que a estratégia ucraniana nessa região aqui é avançar pela M03 aqui, capturando as colinas que tem nessa região aqui, que tem uma série de colinas aqui nessa região, e com isso isolando Dubovo-Vasiliivka, né? Dubovo-Vasiliivka ficaria impraticável se os ucranianos tomarem essas colinas aqui. Aparentemente eles conseguiram tomar algumas dessas colinas, né? Então isso daqui é uma boa notícia, pode ser que a estratégia deles esteja funcionando aqui nessa região. E também parece que tem avanço da 10ª Brigada de Assalto em Montanha, a nordeste de Soledar. Então a gente está falando aqui de Soledar, essa região aqui. Existem também avanços ucranianos aqui que não estão nesse mapa aqui, eles não aparecem aqui, mas os ucranianos avançaram nessa região aqui de Soledar e teriam feito também algum avanço nessa região, né? Os ucranianos começaram a andar devagar nessa região de Bakhmut, justamente porque os russos trouxeram muitos reforços para cá. Mas à medida que os russos começam a pegar os reforços deles e mandarem mais aqui para o sul para tentar conter o avanço aqui em Zaporizhia, cada vez mais essa região fica desguarnecida e fica mais fácil para os ucranianos avançarem aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra traz um monte de informação interessante aqui, né? Primeiro eles falam sobre os avanços ucranianos ali na região de Bakhmut, mas isso a gente já falou também sobre a questão ali em Zaporizhia. Agora, o que ele coloca aqui é que os russos estão reforçando a região de Zaporizhia com tropas de elite, o Storm Ossetia e Alania, que estavam antes operando em outras regiões ali mais a oeste de Zaporizhia e agora foram colocadas ali na cidade de Nesterianka. Aqui, ó, Nesterianka é próximo de Kopani, justamente a preocupação deles com o avanço ucraniano nessa região aqui, né? E essas unidades que são mais de elite, que normalmente seriam usadas para ataque, né, estão sendo colocadas como defesa justamente ali nessa situação. Os ucranianos continuam avançando, né? Não com tanta velocidade, mas continuam avançando ali naquela região. Eles também falam aqui sobre a perfuração da camada defensiva russa ali na região de Robotny, justamente o que a gente falou dos ucranianos estarem usando aqui o flanco para penetrar aqui na região de Kopania, né? Os ultranacionalistas russos estão reclamando do número de mentiras que são faladas pelos correspondentes russos,
pelo pessoal do exército, por todo mundo na Rússia, né? De fato, a Rússia, como um estado muito burocrático, como um estado muito totalitário, tem essa tendência de você mentir para o seu superior, é muitas vezes a melhor alternativa, né? Se você tiver que falar uma verdade dura para o seu superior, você vai acabar sendo demovido, ou vai acabar perdendo privilégio, ou pode ser até acusado de alguma coisa. Então é melhor sempre você mentir, dar uma notícia positiva para o seu superior, e é isso que eles estão fazendo aqui no final das contas. Muitos russos estão fazendo isso, né? Isso, evidentemente, é um problema, né? Quando a pessoa não quer falar a verdade, que ela tenta melhorar a coisa, acaba prejudicando. Por quê? Porque a pessoa que está no alto do comando acaba não tendo as informações corretas para tomar as decisões certas no momento adequado. Isso é um fenômeno que ocorre em toda a hierarquia, tá, gente? Qualquer empresa, quem já teve empresa, quem já tem qualquer coisa que você tem uma estrutura hierárquica, você sabe que o pessoal tende sempre a passar para cima informações mais bonitinhas, informações mais adequadas, e tem que lembrar que isso pode ser mentira, que tem mentira ali. Mas numa estrutura como a Rússia, que é uma ditadura extremamente burocrática, rígida, né, muito hierárquica e coisa e tal, esse tipo de problema costuma ser muito grande. A gente falou sobre isso de fato no início da guerra. Muito do problema, a própria decisão do Putin de entrar nessa guerra foi baseada em relatórios mentirosos do pessoal do FSB, porque o pessoal do FSB nunca acreditou que o Putin fosse levar a sério aqueles relatórios dizendo que, não, que a Ucrânia, os ucranianos amam os russos, e que se o Putin entrar, eles vão todo mundo vai se voltar para o lado russo e vai abandonar o Zelensky, coisa e tal. Era relatório mentiroso, era relatório pintando uma situação cor-de-rosa, porque eles nunca achavam que o Putin ia achar que aquilo era verdadeiro e ia ordenar essa guerra, né? Enfim, esse caso da mentira, realmente uma situação muito ruim nas forças russas, mas isso é muito cultural lá, o pessoal faz isso com muita frequência. E aqui ele diz que justamente esses bloggers militares estão falando que isso é a culpa do fracasso russo nessa guerra, é justamente dessas mentiras, né? Eu diria mais, eu diria que a culpa de haver toda esta guerra é das mentiras no exército russo. Eles falam aqui também dos drones navais ucranianos que atingiram navios russos no Mar Negro, a gente já falou sobre isso ontem, e fala sobre a visita do Shoigu lá com o Kim Jong-un, lá em Vladivostok também, para revisar peça de armamento e coisa e tal. E uma outra notícia interessante aqui, que eles falam que vários oficiais de defesa antiaérea foram afastados sobre denúncias de corrupção. Então esses oficiais do exército russo que tratavam de defesa antiaérea foram afastados, mas isso daí foram afastados por corrupção, mas a ideia é que, na verdade, eles estão sendo considerados culpados pelos ucranianos estarem conseguindo atacar Moscou com drones, né? Então, eles usaram corrupção como um pretexto para afastar esses caras. Vai resolver alguma coisa? Eu não sei se vai resolver não, né? Bom, tem mais reportes de falta de diesel e gasolina na Crimeia, né? A Ucrânia já vem há algum tempo atingindo depósitos de combustível, dutos e outros elementos referentes a combustíveis ali na região, não só na Crimeia, mas também aqui no sul da Ucrânia, na área ocupada aqui pelos russos. Então, essa falta de combustível é esperada, né? E a questão toda é que, se não houver a liberação da Crimeia antes do inverno, a Crimeia vai ter muita dificuldade nesse inverno com o transporte de combustíveis, uma vez que os ucranianos devem atingir a ponte da Crimeia mais vezes, vão dificultar o abastecimento pelo norte, e agora a Rússia também tem problema com os navios ali na região, né? Bom, como vocês sabem, o Putin se encontrou com Erdogan em Sochi alguns dias atrás. A gente falou sobre isso, que houve um fracasso. O Erdogan queria que o Putin retomasse o acordo de grãos para permitir o transporte de grãos. A Turquia é um país que importa muitos grãos, então com a Ucrânia proibida de exportar, isso tende a aumentar o preço do grão, né? A Ucrânia está conseguindo exportar, tá? Mas é lógico, sempre aumenta o custo, o fato de exportar por aqueles portos sempre dificulta alguma coisa. Então o Erdogan queria que o acordo de grãos fosse retomado, né? E o Putin não aceitou. E o que aconteceu é que o Erdogan agora ele cancelou um projeto de gás hub na Turquia, né? Havia um projeto de exportação de gás através da Turquia, de gás russo através da Turquia para a Europa, e o Erdogan cancelou esse projeto justamente como retaliação
ao Putin, né? E segundo ele está dizendo, o Putin não aceitou a volta do acordo de grãos porque faz questão de ser retomado o SWIFT. É muito curioso isso, né? O Putin vive dizendo que não, as sanções não funcionaram, as sanções não estão afetando em nada, quem precisa do SWIFT? A gente tem agora o acordo com o Banco da China e não sei o que lá, o SWIFT não faz diferença e coisa e tal, mas agora estão nesse desespero para liberar o SWIFT, né? Enfim, no final das contas é isso daí. E outra coisa que eles estão fazendo também é justamente a questão de investir num acordo de grãos sem a Rússia, né? Mais 2 navios chegaram aqui no porto de Odessa sem a proteção russa, ou seja, só com a proteção da Turquia e da Ucrânia. Lembra, a maior parte da exportação de grãos da Ucrânia agora está vindo pelos portos de Reni, Ismail e Kilia, justamente aqui no delta do Danúbio, né? Eles saem aqui, já saem dentro da água territorial romena, e a Romênia já está fazendo uma proteção aérea aqui. E agora, mais do que isso, os turcos e ucranianos estão protegendo essa área aqui, esse corredor até Odessa, e alguns cargueiros já estão chegando aqui a Odessa para abastecer e sair nessa região, né? Lembra que os ucranianos têm agora a Ilha das Cobras aqui e tem também várias plataformas nessa região. Eles podem evitar problemas com eventuais ataques de navios russos nessa região aqui, né? Bom, mais um avião russo precisou fazer um pouso de emergência num campo ali na região de Ural. Mais uma vez, falha hidráulica. Olha as sanções aí, né? O pessoal achando que, não está fazendo diferença nenhuma. Pois é. Não tem como o país viver desse jeito, né? E por falar em viver desse jeito, o Kadyrov está de novo, né? Mais rumores que ele teria morrido, que ele estaria em coma e não sei o que lá e coisa e tal. A gente sabe que ele tem sim problemas renais, tem problemas crônicos disso daí, mas ele publicou este vídeo aqui, ó, um vídeo do Kadyrov andando na chuva, apareceu no Telegram, no canal do Telegram dele, né? Aí ele fala algumas besteiras aqui, dizendo que você não pode acreditar. Eu aconselho a todo mundo que não consegue distinguir mentiras da verdade na internet a fazer um passeio no ar e botar os pensamentos em ordem. A chuva é uma coisa que revigora você e coisa e tal. Então tá aqui o Kadyrov andando aqui na chuva. Вот такие дела. Хоздол, столоду. Фурando. Enfim, ele tá vivo? Não dá para saber, né? Não dá para saber quando é que isso aqui foi filmado, não tem mais ninguém aqui que não seja ele próprio na coisa. E o pessoal tá até comentando que ele falando ali, o lábio dele quase não se mexe, né? Como se ele estivesse falando outra coisa e botaram um som de alguma coisa ali. Mas enfim, também não é uma coisa tão importante assim, né? O cara é um mané, vamos torcer aí para quem sabe ele não emburaca, mas não contem com isso, né? Vaso ruim não quebra, né? Sabe como é que é esse ditado, né? Enfim, a gente falou ontem sobre o Pentágono ter mandado impressoras 3D para a Ucrânia, né? E eu ilustrei a imagem com uma impressora 3D doméstica, uma impressora 3D de pequeno porte, mas o que eles estão dizendo é que são impressoras 3D industriais, né? São impressoras de grande porte, que são capazes de fazer peças realmente muito grandes, né? Só para vocês estarem cientes que é um outro patamar de impressora 3D. Não é aquela impressorazinha 3D que você tem em casa, que você faz o bonequinho do Baby Yoda e coisa e tal, né? É realmente uma impressora industrial para fazer peças ali para armas e para aviões e tanques e coisa e tal. Então, muito bacana isso daqui. Bem interessante essa história, né? Bom, e como vocês sabem, o Zelensky está indo para os Estados Unidos essa semana. Ele vai se encontrar com Biden, vai se encontrar com o Congresso americano. E aqui vários congressistas americanos, tanto democratas quanto republicanos, fizeram uma carta aqui pedindo que o Biden entregue o ATACMS para a Ucrânia, que libere de uma vez e que é importante que isso seja rápido e coisa e tal. Enfim, é importante notar isso. Tanto republicanos quanto democratas querem o envio de ATACMS lá para a Ucrânia. A gente está todo mundo na expectativa de que vai ser isso que vai ser liberado nessa conversa do Zelensky, né? Enfim, outra coisa aqui é que uma entrevista com o Blinken, né, o Antony Blinken, que é o secretário de Defesa americano, ele foi perguntado se você acha ok se a Ucrânia usar esses mísseis ATACMS para atingir profundamente dentro da Rússia? E o Blinken falou, a decisão é deles, não é nossa. Na verdade, a resposta dele foi um pouco mais
é um pouco maior, né? Ele falou que a gente não encoraja nem recomenda que a Ucrânia use esses mísseis para atingir profundamente dentro do território russo, mas a decisão é deles, não é nossa. Ou seja, ele abriu a possibilidade aí, uma coisa que até aqui os Estados Unidos deixaram muito claro que eles não aceitavam que os mísseis, tanto HIMARS quanto outros mísseis, fossem usados em território russo, mas agora parece que isso aí virou uma recomendação, não mais um impedimento, né? E bom, para terminar, o pessoal está aqui achando o problemático para o Brasil o que está acontecendo, né? O Brasil ficou fazendo cozinho doce com Bolsonaro para entregar munição para a Ucrânia, e agora com Lula a situação piorou ainda mais, porque Lula é muito mais pró-Putin do que Bolsonaro era. Bolsonaro errou, já devia ter ajudado a Ucrânia antes, não tem esse negócio não. Ninguém está falando em entrar em guerra, não é para o Brasil entrar na guerra, é para o Brasil ajudar o lado certo, o lado que foi violado pelos russos, como fizeram vários outros países da Europa, como fez Portugal, como fez vários outros países, tinha que ter ajudado. E o Brasil tinha uma condição única de ajudar, por quê? Porque o Leopard 1, que é um tanque mais antigo da Alemanha, é o principal tanque do exército brasileiro. E com isso o Brasil tem muita munição para Leopard 1. Então o Brasil poderia ter mandado essa munição lá para a Alemanha entregar isso para a Ucrânia e armar os ucranianos com isso. Mas o pessoal aqui, eu não sei, cara, nada me tira da cabeça que o exército brasileiro está cheio de infiltrado russo. Nada me tira isso da cabeça. Posso estar enganado, não tenho nenhuma evidência disso, mas a impressão que dá é essa. Então, aí fizeram cozinho doce, não podemos desagradar o Putin, não sei o que lá, não mandaram munição no passado, agora com o Lula ficou muito pior, e agora o Brasil está na seguinte situação, a Alemanha não vai mais fornecer peça de reposição do Leopard 1 de forma de retaliação por essa ação do Brasil. Ou seja, o Brasil vai perder os tanques, porque tanque sem peça de reposição vai acabar virando sucata, né? E eles falam aqui, ó, em tempos normais eles podiam simplesmente fazer um upgrade para o Leopard 2, seria o caminho natural, né? Só que isso não vai acontecer agora com o Lula, porque o Lula é um esquerdista, não vai querer dar dinheiro para o exército. Ou eles podiam pegar o M1, o Abrams, né, que é o equivalente americano, mas eles não teriam dinheiro para isso. De fato, o Brasil não teria dinheiro para isso. O máximo que eles podem tentar é comprar T-90 de outros membros do BRICS. Isso era só uma piada, porque evidentemente a Rússia não consegue produzir tanques nem para ela mesma, quanto mais para exportação, né? Enfim, no final das contas, eles só vão conseguir tanques agora da China. É verdade, o Brasil vai ficar preso a isso daí. É só entrar na Belt and Road Initiative, né? Vamos foder completamente com a economia brasileira para comprar tanque chinês. É isso daí. Muito em breve o Brasil vai ficar sem tanques, aqui graças à infiltração russa no exército brasileiro. Parabéns aos idiotas que fizeram isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.